Olá, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui para o nosso programa Bate-Papo Cristão. Hoje nós vamos estar tratando um tema muito importante com o nosso presbítero Elton, lá da cidade de Petrolina. Tudo bem, meu amigo Elton? Tudo bem, meu irmão? Graça e paz a todos vocês aí de Surubim. Deus abençoe. Amém. Como é que está o povo aí de Petrolina? Vai caminhando, não é? Com a quarentena, tá todo mundo guardado e aguardando esse processo passar, né? Para poder voltar à vida normal. Mas Ok, no mais, tá tudo tranquilo. amém. Meu presbítero Elton, hoje eu queria tratar com você um tema que é muito importante para a igreja, um tema muito relevante, porém um tema pouco falado, porém um tema pouco comentado dentro das igrejas. Eu quero tratar com você nesse vídeo sobre o tema disciplina. Então, eu tenho algumas perguntas aqui anotadas, eu queria que você fosse respondendo aí. Posso fazer a primeira pergunta? Sim, pode passar para frente, Vamos lá. à Eu que... vontade. Vamos lá. Qual é o conceito de disciplina, tanto na antiga quanto na nova aliança? Você pode responder? Bem, a questão desse conceito, ele se dá em pelo menos dois aspectos, não é? Na antiga aliança, a disciplina ela era vinculada ao aspecto civil, da lei civil, ao aspecto penal, comercial, ao aspecto religioso. Então, você tem na antiga aliança um conceito de disciplina híbrido, ou digamos assim, para que os irmãos entendam, um conceito duplo. Você tem um aspecto religioso e um aspecto jurídico na antiga aliança. No Novo Testamento ou na Nova Aliança, você digamos que no Novo Testamento existe uma desvinculação mais plena desse conceito jurídico e você passa a ter apenas o conceito religioso e espiritual da disciplina. Sendo que ainda no Antigo Testamento a ideia da disciplina vinculada à questão civil jurídica ela passa a ser desvinculada pós-cativeiro. Então, já depois do primeiro cativeiro, do cativeiro assírico e principalmente do cativeiro babilônico, esse conceito da disciplina está aglutinado, está junto com as punições civis com relação à questão penal, à questão comercial, à questão civil, ele é desvinculado totalmente e aí você passa a ter a disciplina no aspecto apenas religioso. Ok, Elton. Elton, e quando a disciplina surge de fato na Bíblia? Então, vamos entender. A, a, a disciplina é o ato de você corrigir alguém, não é? E não somente corrigir, mas de instruir. Então, quando você nota no exame das escrituras a ideia da disciplina, seja no Antigo ou no Novo, a ideia da disciplina vai vir acompanhada por ideias tipo os termos no Antigo Testamento que trata de disciplina tem pelo menos duas ideias. Disciplina tem a ideia de instrução, de ensino, e tem a ideia também de castigo, de punição. Tá bom? Então, no sentido de instrução, a disciplina ela sempre existiu na Bíblia desde o Éden. Porque você vai ver que no sentido de instrução, a disciplina já existe ali no Éden, com Deus dando a primeira instrução a Adão. Né? No sentido de punição, também passa a existir no Éden, porque logo quando o homem ele peca, Deus ele pune o homem, colocando o homem debaixo de uma disciplina que é a disciplina que todos os homens estão manifestas ali naquele relato ali de Gênesis 3 das maldições, tá bom? Mas se nós colocarmos a disciplina no sentido mais sistêmico, mais sistemático, ou numa maneira mais clara, você vai ver que a disciplina ela é organizada melhor a partir de Êxodo capítulo 20. Entre Êxodo capítulo 20 e Êxodo capítulo 31, você tem ali
Deus entregando a lei ao povo hebreu ali no deserto, e com essa lei você tem os aspectos jurídicos, que seria a questão penal, a questão comercial, a questão civil dos relacionamentos humanos, e também os aspectos religiosos, com relação ao culto, com relação à forma de você se comportar para com o próximo e etc. Então, a disciplina, de maneira mais sistemática, de maneira clara e organizada, ela surge, então, a partir de Êxodo capítulo 20 até o capítulo 31. Elton, e como a disciplina na antiga aliança era aplicada? Bem, aí nós temos que voltar à primeira pergunta. Como eu disse, a disciplina ali em Êxodo, no início, ela era tida como uma disciplina híbrida. Você tinha dois aspectos. Você tinha um aspecto civil, jurídico, e você tinha um aspecto religioso. Então, geralmente, quando você quebrava um aspecto religioso, você também estava quebrando um aspecto civil. Então, você vai notar, por exemplo, lá na antiga aliança, que quando alguém era pego em adultério, era apedrejado. Quando alguém era pego cometendo o pecado de idolatria, a punição também era o apedrejamento, era a morte. E você vai notar também essa disciplina num aspecto mais jurídico. Por exemplo, quando alguém cometia o crime de homicídio, então esse crime de homicídio ele era como é que diz, castigado dependendo da condição do homicídio. Se o homicídio fosse culposo, aquela pessoa poderia fugir para as cidades de refúgio e nada sofreria contra a sua vida. Mas se o homicídio fosse julgado e como é que diz aí, constatado que era um homicídio doloso, essa pessoa deveria sofrer a morte igualmente como aquela pessoa que ele tivesse matado. Então você tinha um conceito híbrido, não é? Posteriormente, após o cativeiro babilônico, esse conceito híbrido de disciplina ele mudou. Então os aspectos religiosos passaram a ser julgados e orientados a partir e somente de ideias religiosas ali por meio do sacerdócio de Israel, e aqueles crimes ou aquela indisciplina cometida pelos membros da nação de Israel, cometidos por eles, eram julgados pela corte jurídica, não é, que eram os anciãos ali que ficavam às portas das cidades. Então, quando alguém cometia um crime na esfera jurídica, era julgado pelos anciãos. Quando alguém cometia um crime no aspecto, ou um delito no aspecto religioso, eles eram julgados de acordo à lei sacerdotal. Ok, Elton. Você poderia falar um pouco para a gente a respeito do que seria disciplina punitiva e corretiva? Bem, aí são duas colocações bem interessantes. Porque, olha só, ao mesmo tempo que uma disciplina punitiva vem a acontecer, ela também pode servir de correção para determinado grupo. Então, a disciplina punitiva é aquela que tem o objetivo de castigar de fato a pessoa ou determinado grupo que comete um delito na antiga aliança, não é? Ou também na nova aliança. De fato, tem o viés de castigar, porque esse é um dos conceitos. A palavra, por exemplo, do hebraico, que fala sobre o Shebet ou Mussá, ela fala com relação a castigo. Então, vou dar um exemplo claro aqui. Nadab e Abiú, que era filho de Arão, quando eles oferecem fogo estranho no templo, no tabernáculo, você vai ver que Deus ele irá punir Nadab e Abiú com fogo, irá matar os dois ali no ato do delito que eles cometem. Então, aquela disciplina que Nadab e Abiú recebem, que é a sentença de morte, feita pelo próprio Deus, ela tem efeito punitivo, mas ao mesmo tempo ela tem um efeito de correção, porque ela de alguma maneira está apontando para aquelas pessoas que estão ao redor, para o restante da nação, que Deus ele não irá deixar que alguém escarneça ou que prevarique o seu culto.
Então, o aspecto punitivo e corretivo, eles caminham juntos. Andam juntos. Né? Em algumas ocasiões, a punição e a correção pode se dar de maneira mais branda ou de maneira mais intensa, dependendo da situação ou do relato bíblico. Ok. Elton, a disciplina na nova aliança tem alguma coisa a ver com a disciplina na antiga aliança? Bem, tem sim, não é? Se você notar com a leitura apurada do Novo Testamento, você vai perceber que existe sim traços, princípios que estão sendo aplicados de maneira mais espiritual a partir do Novo Testamento, que são trazidos do Antigo. Então, e isso é muito importante, né, nessa perspectiva, porque os congregacionais acreditam que aquilo que está no Antigo Testamento ele é válido, não é, no sentido da aliança de Deus. E a disciplina ela faz parte da aliança de Deus para com seus filhos. Não existiria esse vínculo adotivo entre Deus e a igreja caso a disciplina não se manifestasse. A Bíblia vai dizer claramente que o pai que ama seu filho disciplina seu filho. Então, vou dar alguns exemplos aqui. Não é? Claramente, Jesus, em Mateus capítulo 18, ele vai afirmar que quando algum irmão for pego em uma situação de pecado, esse irmão ele deve ser advertido. E caso ele não ouça essa advertência, ele deve ser considerado gentil e publicano. É interessante essa expressão gentil e publicano no Novo Testamento, porque o que de fato está sendo dito é que quando aquela pessoa ela se nega a receber a repreensão, a disciplina, a instrução, e se nega a transformar o seu caminho, a sua vida, de acordo com o que a palavra de Deus diz, Jesus disse que deve ser considerado gentil publicano, ou seja, deve considerar ele como não crente. Essa palavra que Jesus diz em Mateus 18 não quer dizer que a igreja deva tratar esse irmão com falta de amor, mas que deve tratar esse cristão que está em pecado, que não se arrepende, como alguém que é alvo da pregação do evangelho e de arrependimento. Então, a ideia de Jesus tratar como gentil e publicano é a ideia de que eu, como um irmão que estou em minha devida espiritualidade, sabedor daquilo que Deus requer, eu devo olhar para aquele irmão em pecado e pregar o evangelho para que ele se arrependa. Não é uma ideia de excluir por excluir, mas é uma ideia de excluir no sentido de considerar ele alvo do amor de Deus e da pregação do evangelho. No caso, a intenção aí não é uma intenção de punir o irmão porque ele pecou, mas é uma intenção de resgatá-lo, né? É uma intenção de resgatá-lo. Isso. Até nesse texto aí que você citou, de Mateus, é um texto que é muito citado quando se trata do assunto de disciplina. O contexto aí é de resgate, né? Antes desse texto aí, a gente vê a dracma perdida, não é assim? Exatamente. O contexto aí é de algo perdido que foi encontrado. Então, esse texto parece estar nesse contexto aí de resgate. O Elton, esse texto que você citou aí, de qual nós estamos falando aqui, é um texto muito citado quando o assunto é disciplina. O interessante aqui nesse texto é que a ordem de Jesus aí é que siga alguns passos, né? Se o irmão pecar, você vai lá e repreende o irmão. Se o irmão se arrepender, você ganhou o irmão. Se ele não pecar, vai lá, chama mais algumas testemunhas e tenta de novo, se ele não se arrepender. E aí, se ele não se arrepender, você vai e anuncia à igreja. Então, veja que há alguns processos até chegar na ideia de tratá-lo como gentil ou publicano. Mas ainda no Novo Testamento, nós temos um caso lá na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, do verso 1 a 5, mais ou menos. E nesse texto, o contexto ali é um irmão que acabou se deitando com a esposa do próprio pai. E Paulo, ele dá uma palavra dura ali, ele usa até a expressão de entregá-lo a Satanás. Então, como a gente
relaciona aí Paulo aplicando a disciplina nesse caso de Coríntios e a forma que Jesus ensina ali no texto de Mateus. Isso quer dizer que a disciplina de Paulo é diferente daquilo que Jesus ensinou, e eu queria que você falasse aí um pouco e também eu queria que você explicasse aí a questão esse termo que ele usa, entregar a Satanás. Certo, vamos lá. O que é que nós temos aqui? Continuando, porque essa pergunta tem muito a ver com a pergunta anterior, para entendermos melhor também a amplitude desse conteúdo, desse aspecto da disciplina antigo e novo. Isso. Se você perceber, Jesus ele vai dizer que considera ele como gentil e publicano, outras versões será pagão, Isso. tá bom? Mas a ideia é considerá-lo como alvo do amor de Deus, de uma nova evangelização, porque às vezes, quem sabe, aquela pessoa de fato ainda não foi convertida, ou às vezes foi convertida, mas está num estado de desobediência imenso. Então, é interessante saber isso, não é? E o que Paulo ensina em 1 Coríntios, capítulo 5, verso de 1 a 5, não é diferente daquilo que Jesus ensina em Mateus 18 e não é diferente daquilo que está no Antigo Testamento. Eu vou dar um exemplo. Em Êxodo, por exemplo, eu até já citei em números o caso de Nadab e Abiú. Deus ele matou Nadab e Abiú porque eles prevaricaram, eles ofereceram fogo estranho no altar do Senhor. Bem sabemos que nós não sabemos que de fato era estranho ali com relação àquele fogo. Existem várias interpretações com relação a isso. Mas o fato é que eles descumpriram algum mandamento do Senhor com relação ao fogo. E Deus matou. Não é? Um outro exemplo ali também, que está no Novo Testamento, é o caso de Ananias e Safira, em Atos capítulo 5, verso de 1 a 11. Você vai ver que Ananias e Safira, quando eles mentem ao Espírito Santo, eles irão morrer, que é uma coisa bem... É praticamente a mesma coisa que Nadab e Abiú fez. Eles, quando eles oferecem um fogo estranho, não deixa de ser algo fraudulento ou algo que defrauda aquilo que Deus quer de nós. Ananias e Safira foi morto. Então você vai ver que a disciplina de Deus é punitiva nesse aspecto para essas pessoas, mas é corretiva para o resto da igreja, porque isso aponta para a igreja de Atos que eles não deveriam praticar aquilo que Ananias e Safira que eles praticaram. Tá bom? A mesma coisa aconteceu no caso de Nadab e Abiú. O caso também de Coríntios capítulo 5 é um caso que também tem princípios princípios que podem ser notados no Antigo Testamento. É muito interessante isso. Você vai perceber que quando Paulo manda profere aquela sentença com relação àquele irmão que era incestuoso, que estava na prática de incesto, Paulo ele vai dizer o seguinte: olha, eu entrego esse irmão a Satanás, né, para que, quem sabe, no último dia ele seja salvo. E você vai notar que ali o que Paulo está querendo dizer não é que ele entrega literalmente a Satanás, apesar de que alguns intérpretes, e os primeiros intérpretes desse texto, eles vão considerar que Paulo, de fato, estava entregando a Satanás aquela pessoa para que Satanás fustigasse, castigasse, açoitasse ele, mesmo entregasse. Estava, de fato, entregando a Satanás, literalmente. Mas quando vamos fazer uma leitura mais apurada, nós vamos entender que a palavra Satanás, ela significa a questão de adversidade, de adversário. Então, a maioria dos intérpretes contemporâneos entendem que essa expressão quer dizer que aquela pessoa, ao ser excluída da comunhão da igreja, porque a ideia é essa, a exclusão da comunhão da igreja local, ela passará por sofrimentos, por vergonha, né, da sua situação, e ela deverá, nesse caso, se arrepender e voltar para o caminho que ele deveria estar caminhando. E isso tem a ver, isso eu posso pegar o princípio lá do Antigo, para que você entenda melhor. Voltando lá para o Antigo, nós teremos uma lei com relação ao leproso. Quando uma pessoa era detectada com a lepra,
o sacerdote deveria fazer o exame e, dependendo do grau da lepra, essa pessoa era mandada para um determinado local, para fora do arraial de Israel, para que ele não contaminasse mais ninguém ali daquele arraial, e ele passaria por um tratamento, para ser curado pela lepra. Caso essa pessoa não fosse curada da lepra, essa pessoa ficaria excluída do arraial de Israel por toda a vida, porque senão ele poderia contaminar as outras pessoas. A ideia que Paulo está praticando é justamente isso em Coríntios capítulo 5. Olha só, você tem uma igreja, como Paulo mesmo ele vai dizer, que está aceitando o pecado dentro dos seus redios, está ali permitindo que esse homem incestuoso permita que ele continue pecando dentro da igreja. Você vai ver que Paulo ele vai usar um termo muito interessante, um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, diante disso, o que Paulo está dizendo é, olha, exclua esse homem que é pecador, que é incestuoso, e vamos ver se ele tem ou não propensão para a cura, se ele tem possibilidade de curar do seu pecado. Se ele realmente for um homem capaz de ser curado, se ele tiver propensão para a cura, ele, ao ser curado, ele vai voltar para a comunhão da igreja normalmente. Caso ele não seja, ele vai permanecer excluído do corpo local da igreja. E lá na segunda carta aos Coríntios, Paulo vai constatar a cura do irmão que foi excluído, quando Paulo ele vai dizer assim, olha, acolha o nosso irmão que estava numa situação de queda, de pecado, para que a sua tristeza não seja muito elevada e ele se perca de vez. Porque a disciplina, sendo ela num teor punitivo, num teor corretivo, ela tem que ser acompanhada pelo amor. Ela tem que ser balizada pelo amor. Eu não posso punir o irmão somente por punir. Eu tenho que, por meio dessa punição, demonstrar o amor que eu tenho por esse irmão, que esse é o princípio que está ensinado em Provérbio. O pai que ama, ele castiga o seu filho com vara. Mas a vara de um pai, ela nunca vai além daquilo que o filho suporta e muito menos vai abaixo daquilo que é necessário. Ela vai na medida. Então, a igreja ela deve acompanhar o homem pecador, esse irmão pecador, com muito amor, dando a medida da vara que ele necessita, não que ele não suporta. Então, olhando para esse texto aí, nessa perspectiva, nós vamos perceber que a motivação dessa disciplina de Paulo é a mesma motivação da disciplina lá de Mateus, do texto de Mateus que você citou aí, de Cristo, que é o amor, que é o resgate, não é isso? Exatamente. A ideia é essa. Muito boa a explicação. A ideia é essa. Só para frisar aqui, a ideia é constatar se de fato aquele irmão que está em pecado, ele tem possibilidade de ser curado. Porque a lepra dele naquela situação é o pecado. Não é? É o pecado. Você poderia ficar puro da lepra ou não. Então, o que vai constatar, e isso será ele ficar puro do seu pecado, de sua lepra, e assim retornar para a igreja. Logicamente que nesse processo, a igreja ela tem que acompanhar o irmão de todas as formas. Por isso que eu sou defensor, não é, de que ao irmão ser disciplinado de maneira punitiva, ele deve ser acompanhado por um grupo de pessoas para que possa, durante esse período, atestar, não é, frutos de arrependimento. Ok, Elton. Nós temos aqui outro texto e eu queria trocar mais uma ideia com você a respeito de um texto no Antigo Testamento. Lá naquele contexto lá de Êxodo 32, né, no contexto lá do bezerro de ouro. E eu lendo aqui o texto, achei muito interessante aqui, né, Moisés estava no monte em comunhão com Deus e o povo estava lá esperando Moisés, que tardava demorava a voltar para o povo. E ali o povo se corrompeu, fez um bezerro e adorou e tal. Eu vou ler o texto aqui do verso 25 ao verso 27, para ficar melhor aqui para a gente. Diz assim o texto: Vendo Moisés que o povo estava desenfreado
Pois Arão o deixara à solta para vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: Quem é do Senhor, vem até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais disse, o que me chamou a atenção foi aqui no verso 27, que Moisés, o texto vai dizer, aos quais disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial, de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo e cada um a seu vizinho. O verso 28 vai dizer: E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Então, diante de um contexto como esse, nós estamos falando aqui que o elemento motivador da disciplina é o amor. Como é que nós podemos dizer que a disciplina é um ato de amor de Deus por seus filhos, diante de um contexto como esse, né, visto que a ordem, né, de matar aquelas pessoas foi do próprio Deus? No verso 27, ele vai dizer: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, e aí ele dá aquela ordem. Então, nós podemos dizer que a disciplina é um ato de amor de Deus por seus filhos, diante desse contexto? Vamos, sim, é um ato de amor. E aqui você vai ver que essa disciplina, ela, quando Moisés ele diz assim diz o Senhor, Deus de Israel, quer dizer que foi Deus que mandou, foi Deus que mandou. É um ato, sim, de amor. Como eu estou dizendo a você, aqui Deus está disciplinando toda a nação de Israel pelo exemplo. Não é? Ele está punindo os pecadores, aqueles que de fato são idólatras no seu caráter, na sua essência, no seu coração, tinham sentimentos idólatras. Aqui Deus está punindo esses. Então o texto vai dizer que que foram mortos ali uns 3.000 homens. 3.000 homens. Que 3.000 homens são esses? Os 3.000 idólatras que contaminaram o restante da nação de Israel com idolatria, que induziram Israel ao pecado. Tá bom? Então, no ato desse castigo acontecer em Israel, Deus está demonstrando para o povo: olha, não repitam isso novamente. É isso que Deus está querendo dizer, porque caso aconteça, vai voltar a acontecer esse tipo de punição. Você vai ver, por exemplo, que Israel sempre foi uma nação que oscilou entre a adoração ao verdadeiro Deus e a adoração aos ídolos. Se você lê os livros de Reis, Crônicas, os profetas menores principalmente, vai deixar isso muito bem evidenciado. Por exemplo, Oséias, vai estar muito bem evidenciado que Israel e até mesmo Judá sempre trilhou um caminho de idolatria. E Deus, ele sempre também convidou Israel e Judá para o arrependimento. Essas duas nações, não é? Elas se negaram ao arrependimento e Deus mandou a nação assíria para destruir as 10 tribos, e as 10 tribos desapareceram da história de Israel. O fato é esse. Como Deus havia dito lá em Deuteronômio capítulo 30, 31, que aquele que descumprir seu mandamento seriam mortos, não é? E você vai ver que Deus mandou a Babilônia invadiu Judá. E Judá e Benjamim só não desapareceram da história porque eram as duas tribos que Deus tinha garantido como que ficariam para a posteridade, porque dali nasceria o Messias, não é? Então, nesse sentido, Deus está demonstrando para mais de 3 milhões de pessoas que Deus ele não aceita e que ele não vai permitir o pecado no meio do seu povo. Isso é amor, quando você instrui seu povo, nem que seja pelo exemplo, tá bom? Mas ao mesmo tempo é punição para aqueles que foram idólatras. Então o aspecto do amor aqui está presente sim quando Deus corrige por meio do exemplo. No caso, nós vemos o amor de Deus aí, e o cuidado em preservar tanto o seu nome, que é santo, né?
como preservar, principalmente o seu nome. como preservar toda a nação de Israel. Elton, para a Isso. gente encerrar o nosso bate-papo, eu tenho só mais uma pergunta aqui. O rigor da disciplina do Antigo Testamento pode ser visto na disciplina do Novo Testamento? Sim, pode ser visto sim. Algumas pessoas, para não dizer muitas, vão dizer que não, porque a ideia das pessoas é que o Novo Testamento só fala de amor. Aí o Novo Testamento fala da justiça, fala da santidade de Deus, né? fala que Deus não se deixa escarnecer, né? Que não aceita o pecado do seu povo, etc. Eu, quando escrevi um trabalho a esse respeito, eu fiz questão de analisar tantos textos que eu já citei aqui de Ananias e Safira em Atos capítulo 5, de 1 Coríntios, o caso de Pedro, não é? O caso de Mateus capítulo 18, mas também fiz questão de analisar o caso de Apocalipse. Em Apocalipse, Jesus ele manda João escrever 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. Você vai ver que para a igreja de Éfeso, Jesus ele vai dizer que conhece suas obras, mas que a igreja de Éfeso tem feito alguma coisa de errado. E você vai ver que Jesus ele faz ameaças com relação às 7 igrejas. Em todas as igrejas, Jesus tem uma palavra de repreensão, não é? Então, no caso da igreja de Éfeso, ele vai dizer que vai arrancar o candeeiro caso a igreja de Éfeso não se arrependa. Eu pergunto, a igreja de Éfeso, a igreja local de Éfeso, ela existe no mapa, na história? Ela ficou para trás, ela deixou de existir. Porque ao arrancar o seu candeeiro, caso ela não se arrependa, seria deixar de existir. Isso aconteceu, a igreja de Éfeso deixou de existir. A igreja de Esmirna, a mesma coisa, né? Jesus ele libera palavras de incentivo para aquela igreja, para que ela não se esmorecesse, mas Jesus ele também vai dizer algo, vai dizer assim, ó, ser fiel até a morte, porque eu dar-te a coroa da vida. Por quê? Porque Jesus estava vendo aquela igreja diante das tribulações, das perseguições, ela um tanto que esmorecida. Então Jesus está disciplinando quando ele diz assim, ó, ser fiel até a morte, que eu dar-te a coroa da vida. Ele está instruindo aquela igreja, né? Dando palavras de incentivo. Isso é disciplina. A igreja de Pérgamo, Jesus também faz sérias ameaças quando ele diz que caso a igreja não se arrependa, Jesus irá pelejar com a espada que sai da sua boca, né? Iria contra aquela igreja com a espada que sai da boca dele, que é a sua própria palavra. Então, no livro de Apocalipse, você tem sérias ameaças. Se você comparar todos os textos das cartas de João às 7 igrejas, você irá notar que todo esse perfil, essas ameaças, tem muito a ver com aquilo que o próprio Deus fazia com Israel lá na antiga aliança. Eram as mesmas ameaças. O que é que o próprio Deus falava ali? Que caso o povo não obedecesse seus mandamentos, ele iria matar, que ele iria destruir. Está lá em Deuteronômio 30, 31. E de fato isso aconteceu. Você vai ver, por exemplo, as 10 tribos de Israel, elas deixaram de existir a partir do cativeiro assírio. Por quê? Porque o povo se miscigenou. Então você não tinha mais as 10 tribos, você tinha uma nação de mestiços a partir do cativeiro assírio. Né? E isso aconteceu aqui. Você tem o caso da igreja de Éfeso, que não existe mais, você tem o caso da igreja de Pérgamo, que de fato essa igreja também deixou de existir. Você tem o caso da igreja de Tiatira, né, quando Jesus disse que eles deveriam conservar o que tinha, mas eles não conservaram, e assim por diante. Então, existe o mesmo rigor, sim. O rigor da disciplina não deixou de existir. O problema é que a nossa limitação, muitas vezes, não nos permite observar esse rigor. Tá bom? Agora, esse rigor, ele é sempre acompanhado pelo amor também. Deus, ele é um pai amoroso. Deus, ele não derrama disciplina além daquilo que o seu povo pode suportar.
Essa disciplina é um meio de preservação, é, é um meio de Deus preservar a santidade do meio do seu povo, preservar a igreja das paixões mundanas, desses elementos que levam o homem ao pecado. Ok, Elton. Antes de encerrarmos aqui o nosso bate-papo, queria saber se você pode indicar algum livro, né? Caso algum dos irmãos que nos assistem tenha desejo de se aprofundar e ler mais sobre o tema. Você pode indicar aí algum livro? Pronto. Antes, eu queria deixar uma palavra da seguinte maneira. A igreja ela deve se adequar à palavra de Deus em todos os sentidos. A disciplina ela ocorre na igreja todos os domingos. Todos os domingos, quando você ou qualquer pastor prega na igreja, você está disciplinando a igreja, você está instruindo a igreja. Em alguns casos, é necessário impor uma disciplina mais direcionada com relação a determinado grupo ou a uma pessoa. Eu quero que esses irmãos que estão nos ouvindo, que pertencem à igreja de Surubim, eles entendam que a disciplina ela não é para destruir a sua vida, mas é para edificar a sua vida. A disciplina ela tem essa função de edificação, de promover na sua vida santidade. Então, quando algum irmão ele for pego numa ação disciplinar, tenha paciência, perseverança, e que ele saiba que isso é um ato de amor que Deus tem para com seus filhos e é um ato da igreja para com seus irmãos, uns com os outros, não é? Então, que você não se rebele, que você não se revolte, mas que você se coloque de maneira submissa à disciplina que a igreja lhe oferece, porque é um ato de edificação, um meio pelo qual Deus está lhe edificando. Como indicação de leitura, é um livro que eu usei para a minha pesquisa, não é? Esse livro aqui da editora Fiel, Membresia, não é? E disciplina na igreja são importantes. Essa é a pergunta problema desse texto. Então, a igreja e a surpreendente ofensa do amor de Deus. Esse livro ele demonstra de que maneira o amor de Deus ele se evidencia por meio da disciplina. Esse livro ele demonstra como a igreja ela continua pura ou se mantém pura por meio da disciplina. É do pastor Augusto Nicodemos, mantendo a igreja pura. Disciplina na igreja, uma marca em extinção, de fato. Não é? Esse livro aqui ele demonstra que a disciplina é uma marca para uma igreja verdadeira. E ele trabalha todos esses princípios que eu estou apresentando aqui para vocês. E um outro livro muito bom que eu recomendo a igreja ler são os 9 marcas de uma igreja saudável. Além da marca da disciplina, você terá outras marcas aqui. Mas ele trabalha, Mark Dever trabalha a disciplina nesse livro aqui de maneira excelente. Então, recomendo a leitura desse livro. São 4 livros que eu utilizei como bibliografia básica para um trabalho que escrevi e recomendo para a igreja. Esse das 9 marcas que você falou aí, ele tem uma marca tratando somente do assunto, né? Que é um livreto, eu acho que eu até tenho ele aqui. Aqui. Isso aqui. Disciplina na igreja. Disciplina na igreja. Pronto. Disciplina na igreja. Isso. Né? Vale a pena também fazer leitura. São muitos. Eu tenho vários livros aqui que falam de disciplina. Eu pontuei pelo menos os principais aqui, mas tem muito material. Ok. Né? Agora, sim, com relação a esse comparativo entre antigo e novo, não é? Infelizmente, nós não temos muitos materiais. Né? É uma área que ainda precisa ser pesquisada, que vale a pena os irmãos também aprofundarem, né, nesse estudo. Né? Como que a disciplina se aplicava na Bíblia, no Antigo Testamento. Você vai notar no livro de Jeremias ali, tem um material vasto sobre a disciplina. Em Jeremias, em Oséias, é um material delicioso de se estudar. Ok, Elton. Olhe, muito obrigado, quero lhe agradecer pela sua disponibilidade em gastar esse tempo aqui conosco, né? Tudo isso para a glória de Deus, para a edificação dos irmãos. E quero lhe agradecer, muito obrigado. Quero mandar também um abraço para toda a congregação aí, para os irmãos aí de Petrolina.
e você tem agora o espaço para fazer suas considerações finais. Aí é só agradecer a Deus pela igreja que está aí em Surubim, né? São duas igrejas congregacionais. A que você toma conta aí é do presbítero Anderson. Anderson, Eu isso. sou muito contente por ter essas duas congregações aí, e congregações que estão dando frutos. Deus tem sido gracioso aí com vocês. Não é? Dizer mais uma vez que esse conteúdo da disciplina deve ser estudado pela igreja detalhadamente. Como você disse no início, é um conteúdo quase que não é tratado nos estudos bíblicos das igrejas. Deve ser tratado, e isso é um dos problemas que nós temos nas igrejas, pelo fato dos irmãos não estarem instruídos a esse respeito. Muitas vezes, quando a assembleia de membros se levanta para disciplinar alguém na igreja, às vezes ela não compreende a dimensão do que seria essa disciplina, e às vezes impõe uma medida muito intensa sobre determinado irmão, ou às vezes deixa de cumprir outras etapas, como nós já citamos aqui, as advertências, as admoestações, não é? As repreensões, e então chegar até o patamar, o acompanhamento, de você acompanhar aquele irmão que está disciplinado. Todo disciplinado, ele é uma pessoa fragilizada, então é necessário ter o acompanhamento, o abraço, a oração, a instrução bíblica. Dizer que não existe disciplina sem instrução. Essa disciplina onde você impõe uma punição a determinado irmão, tira ele do grupo do louvor, da mesa de som, impede ele de tomar Santa Ceia, sem você conceder a instrução, isso não é disciplina, isso é uma punição sem amor. Você tem que, ao mesmo tempo que trazer um aspecto corretivo, você tem também que sentar e tratar do pecado dele, sobre aquela situação, fortalecido na palavra de Deus. Até porque todos nós somos pecadores, não é? A grande diferença é que em determinadas situações de pecados, a disciplina ela tem que ser direcionada. Mas todos nós estamos na mesma condição e passamos por disciplina diariamente, quando Deus ele próprio nos exorta pela sua palavra. Quando ele mesmo nos repreende na leitura bíblica, na devocional. Então os irmãos se fortaleçam quando vier alguma ação disciplinar da igreja com relação a eles. Eles tenham paz no coração e entendam que isso é amor de Deus para com a vida deles. Deus abençoe todos vocês também por aí. Amém. Mais uma vez, muito obrigado. E vocês que nos assistiram, envie esse vídeo, né, para um irmão, um amigo seu que talvez não conheça sobre o tema e se aprofunde mais no tema, estude, pesquise. É muito importante esse tema, é muito relevante para a igreja hoje. Um abraço a todos e até o próximo vídeo, até o próximo bate-papo. Um abraço, Elton. Tchau, tchau. Um abraço, meu querido. Tchau, tchau. Valeu.